Bom dia, Campo Grande. Custei a retornar para a telinha, mas estou retornando aqui em grande estilo, porque agora o Café com Conteúdo, ele vai trazer sempre surpresas boas e agradáveis, como a que eu tenho aqui hoje, com o nosso ex-ministro, Dr. Henrique Mandetta. Solta o tapinha. Show de bola. Nós não estamos usando a nossa máscara porque, como vocês veem, nós estamos tomando um café da manhã. Dr. Henrique, Luiz Henrique Mandetta, é um prazer te receber aqui na minha casa, no Café com Conteúdo. E também gostaria muito que você falasse ao Campo Grandense, ao Sul Mato Grossense, Nosso povo. ao nosso povo, toda essa trajetória relâmpago que você teve, mas extremamente marcante no governo federal. Acima aí, você já entrou pegando um rabo de foguete, né? Porque Nossa. Você já entrou dentro de uma pandemia. E conta pra gente um pouquinho, Mandetta. Bom, primeiro essa aqui é uma entrevista gostosa, gente, sem coalhada, suco de laranja, tá uma entrevista muito gostosa. Alcina, uma amiga de velhos tempos. Da primeira campanha, né? Primeira campanha, 2010. É. E é um prazer estar aqui com você, retomando, né? É o café com Conteúdo. Conteúdo. Vamos lá, vamos pro conteúdo então. Foi uma caminhada, primeiro, de muita responsabilidade, porque Mato Grosso do Sul, historicamente, nós tivemos muito poucas pessoas que participaram da política nacional. A gente teve o Marum, que foi, Sim, no governo Temer, secretário de Relações Institucionais, e nesse governo, de repente, nós tínhamos 2 ministros de Mato Grosso do Sul, eu e a ministra Tereza Cristina. Então a gente conversava da responsabilidade que era a gente representar bem também o nosso estado, quer dizer, fazer um trabalho sério, bacana, digno, para poder... Foi muito marcante para o nosso estado, Para poder né? mostrar. E o início foi um início de colocar muita ordem nas coisas, o trabalho para dentro do Ministério. 2018 foi um trabalho muito forte em atenção primária, na atenção básica. Em 2019, que era o ano de lançar os projetos de hospitais de média e alta complexidade, aí entrou a pandemia e foi aquilo que vocês viram, né? Foi uma pandemia, foi igual um ciclone, assim, colocou realmente em contato com todo... Não deu tempo nem de avisar, pegou todo mundo de calça curta, né? Mas você sabe, Alcina, que tem alguma coisa mal explicada de como que a China apresentou isso, sabe? Porque eles, em janeiro, falaram, olha, tem um vírus novo, só tinha uma cidade, que era Wuhan. Aliás, serviu pra gente saber que existe uma cidade de 12 milhões de habitantes chamada Wuhan. Eu nunca tinha ouvido falar de Wuhan, né? Projetou muito. Do tamanho de São Paulo. Wuhan, então, 12 milhões de pessoas. E que eles fizeram uma quarentena, colocaram umas máquinas para construir um hospital, uma coisa que parecia muito propaganda da potência chinesa. E disseram para o mundo, olha, se vocês localizarem uma pessoa, vocês fazem um isolamento dos contatos que vocês controlam a doença. Então essa foi a maneira como a doença foi apresentada. E o vírus se demonstrou muito mais competente para transmitir, porque ele, entre janeiro e março, ele já estava em todos os continentes, na Austrália, na Europa, nas Américas. Ele espalhou com uma capacidade assim, igual um rastilho de pólvora. Mas a gente ainda ficou naquela, bom, então é um vírus respiratório, tá, vamos lá. Quando caiu o sistema de saúde da Itália, que foi o primeiro que caiu em praça pública, que era aquela coisa de gente, lockdown, quarentena, caminhão de exército levando cadáver, gente morrendo em casa, médico adoecendo, morrendo, enfermeiro, depois caiu França, aí caiu Alemanha, aí caiu Inglaterra, caiu Espanha, caiu o sistema de saúde dos Estados Unidos, caiu Nova York, caiu Califórnia, quando o vírus não respeitou ninguém. Quem ficou na frente do vírus falando que era gripezinha foi destroçado, tratorado, ele não deu papo para ninguém. Aqui no Brasil falava assim, não, fica tranquilo, porque em lugar quente esse vírus não vai. Tipo assim, Cuiabá não vai ter, porque o calor de Cuiabá derrete o vírus. Olha lá Cuiabá, olha Manaus, olha Belém. Então assim, o vírus ele se adaptou a qualquer clima, seja quente, úmido,
seco, temperado, calor. Ele fez o estrago que fez e veio fazendo um estrago muito grande. Deu e vai dar ainda muito trabalho até a gente domar esse vírus. Não vai ser brincadeira, não. Olha só, a gente percebeu assim que, lógico, hoje se fala que há um tempo atrás que não apareceu em Wuhan esse vírus quando, né? Quando foi dito que existe um estudo aí que diz que ele apareceu antes. Aqui no Brasil, a propagação, você acha que no carnaval isso favoreceu muito? Então, esse é um dilema. A gente estava em fevereiro, né? A China estava com aquele bloqueio, não tinha nenhum caso identificado no Brasil. O carnaval desse ano foi em fevereiro, foi por volta do dia 20 de fevereiro. E não tem como você chegar e falar assim, então eu vou parar o carnaval, vai ficar todo mundo em casa. Não tinha, porque não tinha nem caso aqui ainda. Se os turistas que vieram, me parece que os brasileiros que foram para fora do Brasil durante o carnaval e voltaram da Europa, porque você vê, o primeiro caso foi um cara que chegou da Itália, todos os casos primeiros entraram pela parte mais rica das cidades. E sempre uma pessoa... Tanto que no começo o povo falava isso, né? Que a doença era rica. Era de rica. E é verdade, ela é uma doença que entrou no Brasil, porque doença infecciosa, tuberculose, hanseníase, sempre veio da base mais pobre. E os ricos fizeram, na época, uma política higienista. Construíram os leprosários fora das cidades, os sanatórios para tuberculose. Sempre olharam aquilo dali como doença dos pobres e que tinham que ser isolados. E dessa vez foi ao contrário. A doença apareceu, inverso, né? Os primeiros hospitais era Einstein, era Sírio-Libanês. E o povão estava olhando e falando, não vamos se meter com esse povo rico. Brasília era só ali, no Lago Sul, não tinha em outro lugar. Né? Morumbi em São Paulo. Morumbi em São Paulo, Jardins e tal. Mas a gente sabia que esse pessoal, ele consegue, por exemplo, você tem uma casa boa, a pessoa faz isolamento, ela tem quarto, ela tem empregado, ela tem de higiene, né? Condição de higiene, ela tem uma infraestrutura, acesso, etc. A grande preocupação era quando chegasse no Brasil real, das periferias, das cidades. O Rio de Janeiro tem mais de 3 milhões de pessoas vivendo em área de exclusão social absoluta, que são favelas, né? Em barracos que moram em média 6 pessoas por barraco. E ali está o caos, né? Sem distanciamento de um barraco para o outro. Tem umas vielas que eles andam a pé, porque não entra carro. É 1,14 m. É o maior corredor de circulação. Então não circula ar, não tem esgoto. Quando a gente viu aquela bomba relógio para explodir, aí foi um momento de muita preocupação e de chamar a atenção de todo mundo. Eu entendi que se a gente falasse a vida como ela é, franco, não escondesse nenhuma linha de ninguém, desse transparência total nos dados, a imprensa que fizesse o papel dela de discutir isso, e aqui parabéns para você, porque é sempre saindo na frente, sempre pautando na frente, que a imprensa cumprisse seu papel, né? Livre. E nós tínhamos o boletim, porque o boletim é diário. Quando você tem doença infecciosa, todo dia você fecha o boletim. Então a gente fazia, informava, né, os números e informava acerca da doença. E num linguajar, numa maneira que desse para todo mundo. Desde a pessoa mais humilde da população até o maior intelectual, mas que todo mundo entendesse aquele momento. Então acho que aquilo ajudou a salvar muita vida e as pessoas construíram as suas linhas de defesa em relação à doença dentro de casa. Foram as famílias que discutiram, olhavam, falavam, bom, é um vírus novo, tá pegando. Eu falei uma vez bem claro para as pessoas, está na hora de filho cuidar de pai, mãe, avó, tia, porque você tem que montar uma estrutura na sua casa. Eu não sei como que vai ser, eu sei que é difícil, mas se você misturar todo mundo, você vai perder, e são entes queridos, né? Então eu acho que isso, quando eu ando aqui em Mato Grosso do Sul, que eu vou aqui para Dois Irmãos, eu paro ali no Redondo, paro em Terenos, eu fico muito satisfeito de ver as pessoas falam assim, eu escutei o que você falou, eu estava na época, eu ouvi no rádio, eu ouvi no blog, eu vi na televisão, eu vi no jornal, todo mundo ficou sabendo. Esse apelo foi... Né?
ele foi muito difundido aqui no estado, as pessoas ficavam muito atentas a tudo que você dizia. Brasil inteiro, viu? Brasil todo, a gente percebe assim que era uma ameaça à vida, né? E ainda bem que você ficou pelo menos esses 4 meses, né? 4? Entre o vírus aparecer ali em janeiro, lá na China, o primeiro caso no Brasil foi na terça-feira de carnaval. Primeiro caso. Então eu falo que 45 dias com a notícia do exterior, o pessoal estava meio assim, será que vem, será que não vem? E depois 45 dias com o vírus aqui dentro e a gente tentando arrumar o sistema de saúde até o dia que eu saí do Ministério, que foi dia 16 de abril. Então, isso foi muito boa essa iniciativa de... o fato da pandemia chegar no Brasil... E nós termos tido a sorte, eu digo nós, não os sul-mato-grossenses, mas o Brasil todo, de ter uma pessoa preparada, esclarecida como você, que trouxe à tona e ao conhecimento público todas as informações que você tinha. Porque o meu medo, o que era? Fake news. Exatamente. Se não tiver uma fonte clara, fidedigna, né? Então eu juntei USP, eu juntei Unicamp, eu juntei Instituto de Medicina Tropical de Manaus, o FRJ... cientistas, a equipe que eu tinha no Ministério, o Wanderson é um enfermeiro, mestrado, doutorado, especialização no exterior. Né? O Wanderson é um craque, um dos melhores epidemiologistas a campo do mundo. O Gabardo, o pessoal que estava ali, a equipe era muito boa. Então eu falei, olha, eu vou me assessorar do que tem de melhor. O que tem de melhor? Quem que é o melhor? Quem que é o melhor virologista do Brasil? Quem que é o melhor? Peguei, juntei esse povo e coloquei como conselheiros do Ministério da Saúde. Quase 50. E liguei o Brasil com as academias da Europa, dos Estados Unidos, do Canadá, para pegar o que esse povo estava todo dia a gente tinha. Então a gente estava com as informações que tinham na época, todas muito na mão. A gente tinha aquilo tudo muito na mão. Tanto que quando você começou já de cara a montar um hospital de campanha, fazer toda aquela preparação, aquela recepção para o vírus, né? Vamos dizer assim, as pessoas estranharam a dimensão da coisa, a proporção gigantesca da coisa. E foi aonde chamou a atenção para que a população entendesse realmente que não era brincadeira. Né? Montar um hospital de campanha no estádio, preparar toda a cidade, todo o sistema do SUS. Isso era o SUS, porque como é que a gente fazia? O SUS ele tem 3 pernas, um bicho de 3 pernas. Os municípios, os prefeitos, os governadores e as secretarias estaduais e o Ministério da Saúde. Então, ele funciona assim, uma vez por mês, em tempos normais, né? Uma vez por mês tem uma reunião em Brasília, onde os secretários estaduais, os municipais e a União pactuam. Falam, então nós vamos fazer isso, vamos. A União vai dar tanto de dinheiro, você vai dar isso, vai dar aquilo, vamos fazer, vamos. Eu transformei isso, que era uma vez por mês, em permanente dentro do Ministério da Saúde diário. Então, 7h30 da manhã e 10h30 da noite, todo dia. Com isso, eu conseguia falar com todos os municípios do Brasil, com todos os estados do Brasil, 2 vezes ao dia, permanente. Isso daí era o SUS na sua plenitude. E deixei para que cada estado discutisse com o que ele tinha. Por exemplo, eu não tinha perna para chegar e falar, o Ministério da Saúde vai fazer o plano de Campo Grande ou de Dourados. Então essa responsabilidade foi para eles. Eu dava o apoio técnico e o recurso financeiro para eles poderem fazer o plano que eles apresentavam. Quando eu via que o plano estava um pouco acanhado, eu punha técnicos para ajudar. Manaus sofreu demais. Eles não prepararam. No plano você tem que pensar até no cemitério, porque morre muito mais gente nesse período do que... E Manaus teve que enterrar gente com um trator de lâmina, empilhar caixão. E parece que não foi só lá, né? Salvo engano. Belém foi muito triste. Fortaleza teve muita morte também. Rio de Janeiro, que fez só bandalheira, prenderam o secretário, roubaram dinheiro. O Rio, um dos maiores índices de morte dessa doença é Rio de Janeiro, né? Por conta de todo esse contexto de favela, dessas coisas todas, e pela desorganização que ficou. São Paulo, muito organizado,
A parte sul do Brasil muito organizada, o Paraná está enfrentando com muita força, o Rio Grande do Sul com muita força, estão com muita transmissão lá, o Nordeste, a Bahia fazendo um trabalho legal. Então é o SUS, agora, isso é o SUS. Fechando esse primeiro bloco nosso, dessa questão pandêmica, que depois nós vamos para uma pauta também muito interessante, que é a política. Polêmica. Polêmica. Uma pandêmica e a outra polêmica. E dentro da parte política nós vamos falar em duas partes, uma sendo a questão política sua lá dentro do Ministério e a outra a política 2022 que desperta uma grande curiosidade no Brasil todo. Mandetta, diga para nós, você continua, duas em uma, você continua ainda com a mesma avaliação dos critérios de cuidados dessa prevenção com relação ao corona? Você continua com os mesmos critérios lá do começo ou você mudou algum tipo de visão diante dos fatos, das coisas que vêm acontecendo? Você acha, não, hoje eu acho que tal coisa não é eficiente, mas eu acho que tal sim seria a prevenção dessa forma ou daquela, a questão higiênica. E com relação à nossa capital, ao nosso estado, como você vê essa situação toda? Lá no começo, aquela primeira parada que eu chamo, que foi no mês de março, trecho de abril, ela foi muito em função porque o mundo inteiro, o planeta Terra inteiro, resolveu comprar tudo da China, porque o chinês faz tudo mais barato. Então, sim, uma máscarazinha daquela de centro cirúrgico, nós já fabricamos no Brasil no passado. A fábrica fechou porque não consegue competir com o chinês. O chinês vende uma máscara daquela e coloca aqui em Campo Grande por 8 centavos. E uma fábrica no Brasil, se tivesse aqui em Campo Grande, para sair da fábrica e botar a máscara em Campo Grande, custaria 20 centavos. Então, a indústria brasileira perdeu competitividade e o chinês dominou. Não dominou só o mercado brasileiro, não. O mercado mundial, o Trump indo para a televisão falando, eu estou tentando comprar uma máscara com um pedacinho de papel, a maior potência do mundo, dinheiro não era problema para eles, a China fechou a exportação, ela travou. Resultado, o material que a gente usa no dia a dia, para apendicite, para gente que infarta, porque a vida continua, perigosamente chegou próximo de zero. Nossa. A gente poderia ter tido um colapso do sistema de saúde por falta de equipamento de proteção individual, por essa dependência da China, que é uma coisa que o mundo vai ter que discutir depois, porque não vai dar mais para comprar 96% dos itens lá. Né? Porque se dá um problema lá, um terremoto, uma guerra, um negócio desse, o mundo para, não pode. Né? Mas foi uma parte da história. Então, naquele momento, até a gente conseguir comprar e reabastecer o mercado, ela se justificava muito, não tanto pela doença, pelos índices da doença, mas principalmente para você preparar e poupar o sistema de saúde. Então eu coloco o mês de março e abril nesse sentido. A partir do momento que as coisas começaram a abastecer, começaram a chegar, aí cada local tinha que medir as suas transmissões. Aqueles que quisessem ter transmissão baixíssima, teriam que fazer um isolamento muito rigoroso. A Islândia é uma ilha, ela conseguiu zerar, porque ela fechou o avião, ela fechou o navio, não entra ninguém na ilha, quem está dentro da ilha não sai, quem está fora não entra. Mas um país continental como o nosso, nós somos a própria América do Sul, não tem como. Então, nós sabíamos que nós teríamos uma epidemia de diferentes intensidades em diferentes cidades, em diferentes momentos. O Mato Grosso do Sul, quando a gente fazia o mapa lá no Ministério, a gente tem as rotas de migração do vírus. Antigamente, a soja do Mato Grosso, de Rondônia, descia e passava aqui por Campo Grande, para ir para Paranaguá. Eles começaram a escoar por outros lados, eles saem naqueles portos do Maranhão, eles saem por ferrovia, eles passam por Goiás. São Paulo teve que fechar no cedo e o nosso maior trânsito é com São Paulo. Como São Paulo fechou, porque a cidade de São Paulo teve que tomar decisões duras, os paulistas ficaram realmente em isolamento, porque senão perder o controle dessa doença numa cidade como São Paulo, com 20 milhões de habitantes, seria uma tragédia. Caos. Então São Paulo fechou muito, então Mato Grosso do Sul foi poupado. Nós não temos muito turista que vem para cá,
Nós não saímos muito de Mato Grosso do Sul nesse período de janeiro, fevereiro, março, porque é o período da safra, da soja, o povo está tudo trabalhando. Então Mato Grosso do Sul foi poupado, eu falei, ele vai ficar por último. E realmente a nossa capital aqui, Mato Grosso do Sul, é o último estado a entrar na situação de transmissão intensa, que é o que a gente está vivendo agora. Essa semana já foi uma semana muito dura para Campo Grande. Ontem nós tivemos quase 900 casos. E ela vai continuar durante o mês de agosto praticamente inteiro. A gente deve subir durante o mês de agosto para ver se em setembro a gente vai estar começando uma descida. O nosso secretário municipal, o Zé Mauro, gosto muito dele. É muito querido e extremamente competente. Geraldo também, né? Gosto muito do Geraldo. Ambos. Nós tivemos essa sorte de ter um ministro lá em cima e um secretário de saúde, tanto estadual como municipal, de extrema eficiência, que a gente vê que eles não medem esforços e estão fazendo um trabalho muito bom aqui. Agora, ele nos disse ontem em entrevista que Campo Grande, ele prevê assim, a nível Campo Grande, estado, a visão dele é que realmente agosto chegue no topo que tiver que chegar, né? Que a semana que vem vai ser muito complicada e que daí no próximo mês então a gente já começa a descer essa curva. Porque o Brasil quase que ele está falando assim, principalmente a posição do presidente de falar, é uma gripezinha, deixa pegar. Isso acaba se replicando, sabe? As pessoas olham e falam assim, o bicho não é tão feio como parece. E a doença é uma roleta russa, porque você tem jovens que você jura que vão sair super bem e enrosca, vai para CT e alguns morrem. E você tem idosos que você jura que não vai conseguir sair e o cara sai do outro lado numa boa. Tem alguma coisa no organismo das pessoas, na relação com esse vírus, que nós não deciframos ainda. Ela não se comporta igual. Você pega uma cachumba você fala assim, eu sei como ela começa, eu sei como que ela vai fazer, eu sei o que eu tenho que evitar, e eu sei o tempo dela, eu sei o dia que ela vai melhorar, e eu sei o que ela vai deixar. Esse não. Esse é um míssil. Ele não tem, realmente. Ele não tem, ele é um azogue. É. Tem gente que faz derrame cerebral, o jornalista aquele do Esporte TV, o Roberto Rodrigues, a doença dele, ele estourou um vaso dentro da cabeça causado pelo vírus. Quer dizer, ele ataca o organismo como um todo e cada um responde de um jeito. Ele não tem uma ordem, né? Não, ele é uma geleia. Você não consegue pôr a mão nele e falar, estou segurando. A ciência está correndo atrás, tá na pista, né? Tem muita coisa saindo. Mas é uma doença muito difícil. Então, mais ou menos, a gente sabe que tem um percentual total de pessoas que vão precisar de CTI, que vão precisar de hospital, vão precisar de oxigênio. E se a gente não consegue fazer o isolamento total, para falar, nós vamos ficar com casos baixíssimos, você tem que aumentar muito o número de leitos. Se você tocar a sua cidade normal, falar, vamos fazer carnaval, vamos tocar São João, vamos todo mundo para o shopping, vamos deixar praça de alimentação, as pessoas têm livre-arbítrio. Agora, você vai ter que fazer uma estrutura monumental para poder atender isso. Senão, você vai ter a chamada morte por desassistência, quando você não consegue atender. E isso acontece não só pelo coronavírus, que está aqui, mas está todos os leitos de CTI ocupados por corona. Ok, chega um cara com um infarto, cadê o leito de CTI para ele? Não tem, ele morre de infarto. Chega o cara com um AVC, cadê o cara? Ele morre de... Cadê o cara com acidente? Ele morre. Então você tem a morte do corona e a morte correlata, que anda ao lado, se você colapsar o sistema. Então, a luta dos secretários e do ministério era, vamos trazer um sistema grande o suficiente e vamos ver quem que vai atender a rotina, porque se eu botar um cara com corona dentro da Santa Casa, eu vou perder o hospital de emergência, porque as pessoas continuam batendo moto, continuam se machucando, continuam dando tiro, facada, a turma aí continua no balacobaco. Então, um tem que ser poupado. Você não põe esse paciente lá dentro. Porque se você colocar no CTI ou no centro cirúrgico, você vai contaminar o médico, o anestesista, o maqueiro, o enfermeiro, o pronto-socorro. Então, você fala, eu não vou lidar com esse. Aí eles optaram pelo regional. O interior do estado praticamente falou, eu vou mandar tudo para Campo Grande. Então, a Santa Casa está
na beira de um colapso aqui. Não de corona, mas do dia a dia. Do fluxo porque manda tudo, né? para cá. Então talvez fazer uma redundância, tem que abrir uma segunda alternativa. Eu sempre falava para eles daquele hospital antigo do Pênfico, na saída para Cidrolândia, que está vazio. Falei, faz um aluguel, faz um acordo lá e vamos ocupar aquele hospital que vai precisar. Parece que agora eles começaram, isso, né? Então, porque a gente sabia que você não está falando só da população de Campo Grande, de 1 milhão de habitantes. O interior praticamente não tem nada. Aqui da Uana, Anastácio, Ribas. Nós tivemos você praticamente não tem. Quando essa doença... Um problema muito grande com Dourados aqui também, né? Dourados foi por causa do frigorífico, né? Entrou muito na aldeia indígena. Aliás, os indígenas aqui no estado, então, 2 irmãos do Buriti, que é onde eu vou sempre, 40 casos. Aí falaram para mim, 39 na aldeia. Essa semana diz que dobraram os casos, né? Mas enfim, eu vejo Campo Grande assim, ela teve uma sorte. Como ela é a última capital a entrar nisso, ela aprendeu muito com as outras. Eu espero que eles tenham visto o que aconteceu com as outras. E você pode pedir colaboração. Por exemplo, São Paulo, se diminuiu tanto, eles estão fechando o hospital, ele deve ter equipamento. Pode ser que tenham médicos especialistas. Então tem que ir lá e buscar uma cooperação para cá, para você aumentar o teu sistema. Sim. Porque não adianta só você botar o equipamento. Você pega uma pessoa como eu sou médico, ortopedista pediátrico. Eu não piloto um CTI, eu não tenho essa formação. Assim como ele não tem um médico do CTI, não sabe operar uma cirurgia de ortopedia. É muito especializado o assunto. Você pegar aquele respirador e calcular quanto que você vai dar de ar, você dá um pouco mais, estoura o pulmão, um pouco menos, não oxigena. Tudo que a pessoa come, ele tem que dar por via líquida, ele tem que montar todinho o plano da pessoa viver e manter a pessoa em coma induzido durante o tempo que for necessário. Tem paciente de corona ficando 45, 60 dias internado. Então, pilotar uma pessoa desacordada, desmaiada durante 60 dias é uma ciência, é um bibelôzinho. A linha da vida fica brincando ali, né? Por isso que é um médico para cada 10 doentes, 2 enfermeiros, 8 técnicos de enfermagem, fica todo mundo em cima, porque pode desequilibrar a qualquer momento. Então, montar essa turma com recursos humanos, mais os equipamentos e mais os remédios todos que precisam e os profissionais todos, mas os recursos humanos é o mais difícil. Então, esse pessoal, se você quer expandir em Campo Grande, aonde que você vai achar médicos especialistas em CTI para isso? Tem estados que pegaram anestesista, que são os que chegam mais próximos, porque eles fazem anestesia na pessoa, fica 6 horas, 8 horas. Então é mais fácil você capacitar um anestesista para conduzir um CTI do que um outro cirurgião. Então agora vem a hora de todo mundo se desdobrar. O mês de agosto vai precisar aí de todo mundo que possa ajudar esse paciente crítico. E a sociedade, se ela continuar falando, eu não tenho nada a ver com isso, eu vou tocar minha vida, eu quero o meu normal de volta, eu quero meu bar, eu quero minha música, eu quero minha galera toda, ela vai chegar a hora que vai encontrar alguém da família dela e vai bater com a cara, porque quando não tem o leito... na verdade já está começando a acontecer. E quando não tem o leito, não adianta você ter a carteirinha do plano de saúde. A Unimed está lá correndo atrás de abrir leito, tinha 10, foi para 20, de 20 foi para 30, de 30 foi para 40, essa semana anunciou que os 40 estão ocupados. É difícil você chegar e falar assim, faça-se a luz e a luz se fez. Não se constrói um sistema da noite para o dia. Então aquele mês de março e abril era exatamente para as pessoas dimensionarem o tamanho do problema, pouparem o sistema, fazer o seu projeto. E se ele fosse fazer isso alugando um hospital, você tem aquele hospital Eucadre ali, tem umas 6 andares dele que está vazio, poderia ter sido uma estratégia. Eu vou alugar esse antigo do PEF, o São Julião, que é um hospital colônia, que tem muitas alas, acostumado com doença infecciosa, poderia ser um caminho. Mas, enfim, cada unidade da federação, cada cidade, analisou os serviços que tinha, viu as qualidades, enfim, e optou pelos seus caminhos. Teve cidade que optou por um hospital de campanha e teve cidade que optou por usar a capacidade instalada no máximo e deixar o hospital de campanha para ser necessário. E cada um fez de um jeito. Na parte do atendimento, eu acho que o SUS ele se mostrou assim extremamente útil para as pessoas, porque nos Estados Unidos as pessoas
não podiam entrar no hospital, porque lá a conta é gigantesca. Se você não tem um plano de saúde, você não entra. Não consegue, né? Não consegue. Então lá morreu muita gente fora do hospital porque não tinha dinheiro para entrar. E aqui a gente tem que evitar isso e procurar atender. Vamos tomar um café? Bora. Vamos continuar o nosso café para depois voltar com a política? Vamos lá. Pode ir embora. Agora nós vamos continuar o nosso café com conteúdo e já já a gente volta.